Olá, tudo bem? Vou explicar para você aqui detalhes fundamentais de como se escreve um artigo para SEO, tá? Inclusive, nós somos uma agência de SEO, a gente está bem posicionado em muitas palavras-chave, não vem ao caso aqui agora, mas dá para você entender o quão difícil que é estar bem posicionado em agência de SEO. É uma coisa super concorrida, porque aqui estão os melhores do Brasil, né? Nessa palavra-chave, uma pessoa quando quer buscar alguma agência de SEO, ela vai digitar agência de SEO ou alguma coisa relacionada que a gente também vai estar falando sobre isso daqui, tá? Então, por exemplo, agência de SEO. Aqui você sabe que são links patrocinados, então não tem sentido nenhum, porque o que a gente quer de verdade é estar posicionado aqui no orgânico, né? Então, sem dúvida alguma, a gente está sempre na primeira página do Google em muitas palavras-chave com essa relação. Então, agência de SEO. Bom, então a gente está aqui e vou te explicar algumas coisas interessantes e importantíssimas para estar ranqueado aqui na primeira página do Google. É lógico que não é somente porque o texto está bem escrito, mas faz parte, isso para um jornalista tem que escrever o texto bem feito mesmo, para que possa ter essa relação. Logicamente, depois se você quiser, você pode até dar uma lida aqui, que a gente está explicando direitinho quais são os pontos que fazem com que uma pessoa esteja na primeira página do Google, né? Já nas partes aqui por exemplo, aqui até em percentuais, né? Então, por exemplo, uma das coisas super importantes de você entender nesses critérios aqui é o que, ó, qualidade de links que apontam para o domínio, seja domain authority, page authority, e o nosso domain authority é bem alto, ó. Ele é domain authority 61, então é lógico, né? Isso para o Google uma pessoa pode escrever super bem um artigo e de repente ele não vai ficar na primeira página do Google porque a autoridade dele não é tão alta quanto a nossa aqui, que é Domain Authority 61. Mas vamos ao que interessa. Então vamos lá na explicação de como se escreve um artigo através do plugin Yoast SEO aqui, que eu vou até te mandar esse real time aqui, que eu vou estar explicando para você sobre isso, que é importantíssimo. Que aqui você vai digitando, vai escrevendo todos os detalhes aqui, e ele vai explicando para você o que está errado aqui no seu texto, tá? E o que você tem que corrigir. Qualquer coisa, você pode colocar um tradutor aqui, né? Se você não falar inglês, e ele vai explicando ponto a ponto aqui o que você precisa ter para que fique verdinho aqui. Então vamos lá. Se você tem experiência aqui com WordPress, Yoast WordPress, isso vai abrir dessa forma para você. E aqui embaixo, né, ele vai estar explicando todos os detalhes do que precisa arrumar, por exemplo, no seu texto, né? Então aqui, por exemplo, ele fala da parte de SEO. Esse plugin ele é premium, provavelmente você não tem acesso ao premium, e ele vai falar da legitimidade, tá? Então é muito importante de entender isso. Então a gente está querendo classificar a palavra-chave agência de SEO. Então é muito importante entender isso. O que a gente quer classificar? Qual é a palavra-chave que a gente quer classificar? Então aqui durante o texto ele vai dando toque de tudo que precisa ser corrigido. Aqui também não tão poderoso quanto aquele, né? Porque ele é premium, senão imagina, ele não ia vender nada. E aqui ele vai explicando também quando você coloca o texto e aqui precisa ficar verdinho, tá? E ele vai explicando aqui o que falta arrumar nesse texto aqui. Então, eu vou citar um exemplo para você. E se você, logicamente, se você tem acesso ao plugin Yoast WordPress, ele vai explicando tudo aqui embaixo, tá? É um texto longo, mas tem toda uma estrutura aqui por trás desse texto, né? Então, por exemplo, aqui é super importante fazer aqui uma metadescrição, bom, etc. Vou estar explicando para você então. Então, só para você entender, tá? Por exemplo, aqui eu peguei esse texto, tá? Ó, peguei todo o texto e coloquei aqui nesse Real-Time Content Analysis, tá? Bom, você pode, como eu comentei com você, colocar aqui para traduzir para o português. Botão direito do mouse e traduzir para o português. Não sei se você tem aí, caso você não fale inglês, tá ok? Então vamos lá. Aí você põe a palavra-chave foco aqui, tá vendo que ele vai explicando para você tudo que você precisa fazer, ó, tá? Então, por exemplo, análise agência de SEO, que é o que a gente quer ranquear aqui. Aí você vem, desce aqui e coloca, olha lá, keyword focus, foco keyword, coloca aqui, tá? E aí ele vai, ó, já ficou laranja, tá vendo? E aí depois outros detalhes aqui, ó, editar snippet. E aí ele vai colocando aqui, ó, título.
Então, por exemplo, agência de SEO, Google, Partner. Então, só como exemplo aqui, né? Para você entender, ó, tá vendo? Ele vai, se você for, ó, quer dizer que tá curto. E aqui ficou completo, tá bom? Verdinho completo. Slug. Slug é essa parte aqui, ó, da página, opa, BC, comunique barra agência, ops, agência de SEO, tá vendo? Esse é a slug, ó, agência de SEO. Então vai ser essa slug aqui, tá? Ó, então posso até, mas só para você entender que isso vai ser muito importante quando você for fazer os seus textos aí para classificar na primeira página do Google, agência de SEO. E agora vem a descrição disso daqui, tá? Então vem aqui uma meta description. Uma meta description sempre tem que ter uma promessa, porque as pessoas decidem no que elas vão clicar no Google de acordo com a promessa. Já vou te explicar isso através da ida. Bom, já vou explicar já então, ó. Por exemplo, quando você digita exemplo, tá? Agência de SEO, ou qualquer coisa que você digita na internet aí, como que você escolhe? Tá certo, você vai escolher aqui quem está na primeira página, né? Só que tem um detalhe, você olha a promessa da pessoa aqui, ó, né? O que ela está escrevendo aqui, ó, entende? Ó, então, por exemplo, a gente escreveu assim, ó, agência de SEO que tem a missão de posicionar seu site na primeira página do Google com garantia em contrato, tá bom? Então, é uma promessa forte, né? Então, a gente vai fazer uma promessa aqui também. Aqui são 156 caracteres, tá? Isso aí você pode deixar que a gente faz, mas é só para você entender como que isso é importante, porque a pessoa vai clicar de acordo com a promessa, que é o AIDA. Então, durante um texto, deixa eu pegar aqui, ó, durante um texto é muito importante você fazer uma criação aqui, ó, dessa forma, que é a ida, atenção, interesse e desejo à ação. O que que é como que é a chamada de atenção? É uma promessa forte que você faz ali para a pessoa no texto logo de cara, para que ela continue lendo um texto, para que ela vá se interessando no texto, crie um desejo e logo após você cria uma ação, né? Ou seja, um call to action, uma chamada de ação para entrar em contato com você. Então, por exemplo, eu vou explicar para você aqui como que a gente fez esse texto. Ó, agência de SEO, logo de cara a pessoa aqui, ó, ela já vai ler isso. Ó, agência de SEO que tem a missão de posicionar seu site na primeira página do Google com garantia de contrato. Para a nossa agência, SEO é coisa séria, ou seja, a gente está fazendo uma promessa forte, né? Então aqui, ó, e aí a gente sempre tem que colocar títulos e subtítulos, porque o que que acontece? Geralmente um texto grande como esse aqui, ó, tá vendo? As pessoas elas vão olhando, escaneando o texto aqui, tá ok? Ela vai escaneando o texto e vai vendo o que que é interessante para ela. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá, olha só como tudo está meticulosamente bem pensado aqui, ó, agência de SEO. A gente põe você na primeira página do Google com garantia em contrato. Agência especializada em SEO, nós somos uma agência especializada em SEO. Então, é o melhor investimento que sua empresa pode fazer. Né? Tá vendo? Até grifado aqui, ó. Somos uma agência especializada em SEO e garantimos resultados para a sua empresa. Estar na primeira página do Google gera muitas vendas. É tudo que a pessoa quer, na realidade, né? Ela quer ficar na primeira página do Google por quê? Por causa do ego dela? Não, é porque ela quer vender, né? Entende? Então, aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, a gente vai falando sobre vários detalhes aqui e, super importante, uma chamada de ação. Se a pessoa se convenceu até aqui, ela já entra em contato, acabou. Mas para o Google é importante que os textos sejam grandes. Por quê? Porque quanto mais completo, mais mata as dúvidas das pessoas. Então, o texto poderia estar até aqui? Sim. Só que se a pessoa, de repente, ela não quer, ela quer saber mais, aí ela vai lendo aqui, ó. E outra, tem vídeo, né? Porque investir em SEO, bom, tá vendo? E ó, tudo título e subtítulo. Título, ó, título lá em cima, né? E depois vários subtítulos, porque a pessoa vai escaneando. Então, o Google faz o quê? Ele quer que tenha esse formato. Então, geralmente, ó, você faz um título, um subtítulo, né, perdão, e vai escrevendo no máximo 150 palavras. E depois põe outro título. E depois escreve mais 150 palavras, para ficar bem mastigadinho para a pessoa entender, tá? Dividido aí em tópicos, isso é muito importante, tá vendo? Ó, e claro, aqui tem links e sublinks, se a pessoa quiser saber mais como que é a otimização de site, mecanismo de busca, então tem vários links e sublinks aqui. Bom, então acredito que tenha dado para entender, né, na explicação a importância dos títulos, dos subtítulos
E aí você vai seguindo, logicamente, tudo que ele está pedindo aqui, tá? Que ele está indicando, ok? E uma coisa importante de entender aqui, aqui ó, o H1, H2, H3 e H4, tá? Geralmente você vai usar só H1, H2 e H3. Como você vai me mandar o texto em Word, não tem problema. Mas usar o máximo possível, tá? De títulos e subtítulos. Então, H1 é o título, como eu vou mostrar para você aqui, ó. Então, o título é outro subtítulo e outros subtítulos aqui, tá? Aqui, se você olhar na internet aí, é bem categorizado isso daqui, tá? E a escrita normal é parágrafo, tá? Então, você faz uns testes aí que você vai entender, tá ok? E aí uma coisa super importante, que a palavra-chave em questão esteja com a densidade de palavra-chave de 1,5 a 2,5, por gentileza, tá? Não menos e nem mais, tá? Por gentileza. E aqui ele vai mostrar para você, quando você colocar o texto, como que está a densidade da palavra-chave, tá ok? E corrigindo esses detalhes que foi explicado no vídeo. Qualquer dúvida, fico à disposição. Muito obrigado.